Nascer numa forma humana de vida é um fato raro, visto que somente nesta espécie de vida há a expressão completa da inteligência, da liberdade de escolha e da percepção da consciência. Todas as outras formas de vida, sejam elas animais, vegetais ou outras, são usadas como meios para equilibrar karmas de vidas passadas. Nesses tipos de corpos não humanos, nenhum karma é gerado. Cada fera, inseto, planta ou árvore deverá ainda nascer como ser humano. Estão todos apenas temporariamente suspensos de sua forma humana, por excesso de karma negativo. Ontem, teve uma notícia que eu vi que a população do planeta chegou a 8 bilhões de pessoas que estão vivendo nesse mundo, aproximadamente. Quer dizer, 8 bilhões é bastante gente, Então você acha que é normal, você ter seres humanos e tal. Só que, em comparação ao número de espécies, de seres vivos que existem no universo, a quantidade de ser humano é realmente minúscula. Por quê? Porque é muito difícil de obter a forma humana de vida, como você já comentou aqui. As escrituras dizem que existem 400 mil tipos de formas humanoides que foram criadas. A partir dessas 400 mil espécies originais, existe um desdobramento, porque as espécies elas vão se cruzando, elas vão se relacionando e criando outras espécies diferentes, e que nunca se sabe exatamente que tipo de ser vivo que vai sair daquele cruzamento. Agora, o que se sabe é que o ser humano aqui da Terra, porque o ser humano da Terra, esse aqui, o Homo sapiens sapiens, que somos nós, ele é uma evolução que foi sendo desenvolvida até que chegou nessa espécie que nós temos aqui, e que é uma espécie extremamente promissora no sentido de cruzamento com outras espécies. Ou seja, o ser humano, essa espécie humana, o Homo sapiens sapiens, pode fazer cruzamento com inumeráveis espécies humanas, outras formas de vida humana que existem em outros planetas. Tem gente de tudo quanto é tipo, caucasiano, índio, vermelho, branco, amarelo, negro, e que são espécies humanas que foram trazidas originalmente de planetas diferentes e foram todas introduzidas aqui para criar essa experiência humana, a experiência desse Homo sapiens sapiens, que nós estamos no limiar de um sistema evolutivo. Por um lado, existe uma boa parcela, eu diria 99% da população humana, desses 8 bilhões de pessoas, está num declínio, mas existe uma porção minúscula dessa espécie humana, desses 8 bilhões, que está num processo de evolução extremamente acelerado. Então, a ideia é justamente que nós nos tornemos humanos. Aí você pode perguntar, mas nós não somos humanos? Não, nós só estamos na forma humana de vida. Os seres humanos evoluídos de outros planetas, eles têm uma outra característica de personalidade, de comportamento, de moralidade, de ética, de espiritualidade, de poder cerebral, ou seja, o ser humano de outros planetas, ele é extremamente poderoso, com muitas potencialidades mesmo. Eles já nascem com muitos poderes, Nós ainda estamos nesse sistema evolutivo. Agora, uma coisa que você comentou aqui foi a questão da inteligência, o que difere o ser humano das outras espécies de vida. E uma das características principais é o intelecto, a inteligência. O que a gente chama isso, a inteligência, ele é conhecido como também uma substância. Quando você fala em inteligência, você pensa numa massa cinzenta que está dentro do teu cérebro. Mas na verdade a inteligência, as escrituras diz que é uma substância. Ele chama isso de drávia, que é uma substância. Por exemplo, é como a mente, A mente é uma substância também. E a inteligência é uma outra substância. Agora, aqui eu vi o seguinte, na década de 80, um psicólogo, esse Howard Gardner, ele criou uma teoria das múltiplas inteligências, E ali
detalhou 9 tipos de inteligência. Algumas segmentações falam em 7 tipos de inteligência, outras falam em 9 tipos de inteligência. Ele fala da questão da inteligência lógico-matemática, né, que é uma inteligência de raciocínio dedutivo. Ele fala também da inteligência linguística, que é uma inteligência que faz com que você tenha habilidade de decifrar leituras, né, escritas e tudo mais. A inteligência também, a terceira inteligência que ele descreve, é a inteligência espacial, né, que é uma inteligência que dá essa habilidade de interpretar figuras, né, interpretar coisas que são intangíveis, vamos dizer assim, e criar imagens. A inteligência físico-sinestésica também, que é o que dá a compreensão, né, o controle do corpo, ou seja, você consegue ter uma inteligência corporal. E a inteligência interpessoal, que é justamente a inteligência de você se relacionar com outras pessoas. Isso também requer algum tipo de inteligência. Agora tem essa inteligência intrapessoal, tá? Que, na minha opinião, é a inteligência mais valiosa que nós temos. Aliás, se você não tiver, seria interessante você desenvolver. Que na verdade é a inteligência de você entender as suas próprias emoções, de você entender as suas próprias percepções, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Essa inteligência intrapessoal, então, é extremamente valiosa e é o que a gente faz aqui. Porque eu sempre digo para o nosso grupo, ninguém deve ser considerado inteligente só porque sabe somar 2 mais 2. Mas sim porque consegue entender, decifrar e dissipar, neutralizar emoções que são disfuncionais para você, ou seja, que não deixam você funcionar na sua potencialidade máxima. Aí depois também ele fala da inteligência musical e da inteligência naturalista, que é justamente de entender, não a questão da natureza, e finalmente ele fala da inteligência existencial. Então esses 9 tipos de inteligência foram descritos por esse psicólogo, mas como estou dizendo aqui, se você quiser ter uma vida mais satisfeita, uma vida mais plena, você realmente precisa desenvolver a inteligência intrapessoal ou a inteligência emocional. Você fala também da questão da liberdade de escolha. Nós vamos ver aqui hoje, todas as quartas-feiras nós sempre vemos isso, né, que de fato existe um programa que já vem instalado em você, o que lhe impede a sua liberdade de escolha, ou seja, todas as escolhas que você fizer sempre vão levar você para o mesmo lugar, não importa se você vai para a direita ou para a esquerda, não, porque a questão é que os 2 caminhos vão dar no mesmo lugar. Hoje nós vamos então provar aqui para vocês essa questão dessa liberdade de escolha que você vai começar a ter a partir do momento que você conhecer o seu mapa astral védico. E aí sim você vai começar a exercer, né, a sua liberdade de escolha. Depois você fala da questão da consciência. Qual é o problema do ser humano? É o corpo físico. O corpo físico é a limitação, né, do ser humano. O ser humano está preso num corpo físico e, portanto, ele acha que ele só consegue enxergar até 200, 300 metros, né? Então é o limite dele, né? Ele só consegue ouvir até uns 5, 10 metros, então é o limite da audição. Ele só consegue sentir o tato se ele tocar, né? Ele só consegue sentir sabor se ele conseguir colocar na boca. Então quer dizer que você tem uma forte crença que você é o corpo. Só que se você pensa que você é o corpo já é limitado pelos próprios sentidos. Quer dizer que para você ter um estado ilimitado, para você se tornar uma pessoa ilimitada, você precisa entrar no estado de consciência pura. Aí sim você vai conseguir entender quem realmente você é, o poder completo que você tem. Você falou também aqui da questão das formas de vida não humanas. As escrituras comentam sobre isso, interessantemente, sobre todas as formas não humanas, formas animais, né? Peixes, pássaros, quadrúpedes, felinos, caninos, enfim, todos os tipos, não? Ele fala que são espécies que não acumulam karma. Eles não têm karma, né? Só quem tem karma é o ser humano. A partir do momento em que você adquire a forma humana de vida, você tem que valorizar essa forma. Para que serve essa forma de vida humana? Essa é a pergunta, e a resposta que eu vou te dar é justamente para você melhorar, para você se aperfeiçoar, para você encontrar os seus defeitos, neutralizar isso, reduzir esses defeitos,
adquirir virtudes, e tudo esse conjunto nós chamamos do processo da espiritualidade. Quer dizer, para você encontrar, para você ser um ser espiritual, né, é preciso que você elimine esses resíduos tóxicos que você tem, essas contaminações que você tem. Então, é o que eu estou falando aqui na questão de defeitos, de você identificar defeitos, coisa que nós vamos fazer aqui hoje também, e também, ao mesmo tempo, você adquirir virtudes que você reconhecidamente não tem. E aí você vai começar realmente a se tornar um ser espiritual.